Vou ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 39 ao 46, que diz assim: Jesus avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou os discípulos dormindo novamente, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Irmãs, quando lemos esta passagem, nós podemos ver que Jesus estava passando por um momento de extrema angústia e precisava de um pouco de empatia, de apoio, da força de pessoas que andavam com ele diariamente, de pessoas que de fato o conheciam, que o conheciam de forma mais pessoal, como Pedro, Tiago e João. E naquele momento, Jesus não pediu aos discípulos algo que eles não pudessem dar, pois pediu apenas um pouco de empatia, que ficassem ali com ele, apenas vigiando. Mas a resposta que Jesus teve foi desanimadora. Ele os encontrou dormindo. A resposta dos discípulos: eles dormem. Gosto muito de uma frase que diz assim: muitas vezes será apenas você e Deus, mas acredite, Ele é suficiente. Sempre que paro para pensar nessa passagem, imagino que Jesus já deu uma dica sobre a vida de oração. No que diz respeito ao tempo, quando fala: vocês não conseguem vigiar nem por 1 hora, ou seja, pelo menos 1 hora comigo. Na correria do dia a dia, muitas vezes não conseguimos ficar 20 minutos na presença de Deus, quem dirá 1 hora. Porém, aqui Jesus nos dá um conselho para começarmos a desenvolver nosso relacionamento com Ele, uma pista para conhecê-lo mais e mais, que é passar tempo na sua presença, romper com o cansaço, com o desânimo, com a incredulidade, com a correria do dia a dia. Ele nos diz: vigie comigo. É o convite dele para nós. Por que os discípulos dormem num momento tão difícil que Jesus e também que eles estavam passando? Acredito que os discípulos não se deram conta da gravidade do que Jesus e, consequentemente, eles estavam passando. Eles não souberam compreender, embora soubessem das lutas, das provações dos últimos dias que Jesus estava enfrentando. Mas ainda assim, deviam estar pensando: Jesus tirará de letra, ele é o cara, ele é top, ele vai dar um jeito, ele vai dar conta. Acredito que Pedro deve ter pensado: Jesus quer que eu fique vigiando com ele? Mas ele multiplica pães e peixes, ele ressuscita mortos, curou a febre da minha sogra. Para que vigiar? Mas aqueles discípulos não sabiam e não perceberam também do perigo que Judas, um dos discípulos, representava para aquele grupo. Eles não estavam vigiando, não estavam espiritualmente e nem mentalmente preparados. Tanto é que, versículos adiante, Pedro corta a orelha de Malco e Jesus coloca a orelha no lugar. Realmente, era muita carne. Eles não andavam no espírito. A falta de compreensão nos faz dormir, nos acomoda. E hoje, eu não quero aqui falar do sono físico. Quantas coisas têm acontecido nesses últimos 2 anos, coisas que jamais passaram pela nossa imaginação. Medo, ansiedade. O problema é que, se não formos capazes de discernir o que temos vivido, vamos dormir.
Quando aguardamos a chegada de alguém especial, um familiar, um amigo que não vemos há muito tempo, conseguiremos dormir? Com certeza não. Mas, se o evento não é importante, dormimos. Mas a pergunta é: estamos de fato vigiando? O que aprendo aqui é que precisamos de uma maior comunhão com Deus. Para a pessoa que ora, é possível encontrar paciência, é possível crescer nos relacionamentos, é possível crescer no perdão, é possível conhecer melhor os tempos e as estações, ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Quando oramos, nos comunicamos com Deus e ouvimos a sua voz. Precisamos, como igreja do Senhor, orar mais e vigiar mais. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem vigia, vigia. E se formos mulheres vigilantes, certamente o Senhor revelará os seus segredos a nós e não seremos pegas de surpresa, como aconteceu na passagem das virgens imprudentes. Amém? Que Deus te abençoe.